E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Samuel Pessoa, que é pesquisador da Julius Baer Brasil. Samuel, obrigada pela presença, uma boa noite. Boa noite, Denise. Bom, é um dia em que está todo mundo avaliando qual a repercussão e quais são os reflexos dessa vitória de Trump, que foi uma vitória surpreendente pela dimensão que teve, inclusive no Congresso. Isso garante a aprovação de medidas e as medidas dele criam uma certa estabilidade. Agora, vamos lembrar que hoje também foi dia de decisão do Copom, mais 0,5% de aumento da Selic, foi para 11,25%, e o Copom volta a sinalizar a continuidade desse processo. Vai depender de comportamento da inflação, cita ajuste fiscal, cita também o cenário externo. Vamos começar falando de Trump. Você acha que ele cumpre as promessas, ele tenta cumprir aquelas promessas de taxação de importações, redução de tributos, deportação em massa? Olha, não está claro até quanto ele vai cumprir, porque a gente sabe que um dos problemas que fez com que a Câmara não se reelegesse foi o impacto da inflação, né? Não só a inflação, mas principalmente o encarecimento que veio com a inflação da cesta básica do consumidor de mais baixa renda. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos e pesou muito para esse resultado eleitoral. Ou seja, inflação é um problema. O problema é que tudo que ele está anunciando, tarifa de importação, controlar imigração e corte de impostos com piora do déficit público, essas três medidas, elas são inflacionárias. A gente pode discutir aqui a intensidade, por exemplo, eu ponho tarifa de importação, o impacto inflacionário não é pleno, porque o câmbio é flutuante, então o dólar vai se fortalecer, compensa um pouco aquele aumento da tarifa de importação que encarece os bens importados, né? Mas o pacote todo, esse aí que a gente discutiu, ele é inflacionário. E inflação não é uma coisa que a sociedade gosta. Foi um dos grandes problemas do governo Biden, porque a gente tem um nível muito baixo de desemprego lá, que a população deveria se sentir satisfeita, é não é? Muito divertido. Quer ver, divertido? O Biden, ele era vice do Obama, lembra? Sim. E Obama, nos primeiros 2 anos dele, enfrentando aquela crise duríssima, grande crise financeira, ele foi um pouco econômico no pacote fiscal. E aquela economia custou caro. O Biden, que era vice dele, ganhou e tinha maioria no Congresso nos primeiros 2 anos, resolveu fazer um pacote fiscal pleno. Meio um pouco com aprendizado do período anterior, só que as circunstâncias mudaram. Aquele pacote fiscal pleno que o Biden fez por conta da epidemia foi, olhando retrospectivamente, exagerado, gerou muita inflação e acabou pesando muito na reeleição dele, ou na eleição da Câmara, né? Manutenção do projeto político democrata. Então, política tem essa coisa, né? Você tem que acertar a dose. Se errar a dose, a conta lá na frente vem. E essa conta está vindo aqui no Brasil pela questão fiscal. A gente percebe que o mercado, principalmente, está muito sensível a qualquer fala do governo, para o bem ou para o mal, em relação à questão fiscal. Hoje a Dow conseguiu acalmar as expectativas e, em parte, o mercado também se acomodou, especialmente o dólar, porque percebe que nessa sinalização de Trump de um cenário mais apertado, em que os juros lá possam permanecer mais altos, o governo aqui talvez se veja mais forçado a fazer o ajuste fiscal. Então, por aí veio essa leitura um pouco mais favorável do mercado, né? Tem uma semelhança, o cálculo do Lula, né? O Biden começou o governo dele com um pacote fiscal duríssimo em função da pandemia. O Lula começou o governo dele com a emenda constitucional da transição, o argumento era que o Estado estava muito desfinanciado por conta do governo anterior, e aí está gerando inflação. Esse pacote fiscal, a PEC da transição, numa economia que já estava se aproximando do pleno emprego, gerou inflação, está gerando problema. O governo Lula está sendo obrigado a proceder a um ajuste fiscal de meio de mandato. Em geral, né, o livro-texto da ciência política diz, você faz ajuste fiscal no início do mandato e colhe no final. Lula inverteu a ordem natural do ciclo político da despesa pública, está tendo que fazer um ajuste fiscal no meio, que é muito mais difícil, porque não tem muito tempo, né? Você faz a maldade, aí na hora de colher já passou. Inclusive se fala de resultados para 2026, que seria o ano da eleição. Eu acho que, não sei se dá tempo.
Vamos esperar, aparentemente ainda até sexta-feira vai ter um anúncio. O ministro Fernando Haddad está muito empenhado em resolver os problemas internos de consistência do arcabouço fiscal. E conversou com todos os ministérios, então pode ser uma coisa mais abrangente, né? Vamos esperar. E aí o câmbio volta um pouquinho e isso ajuda muito o trabalho do Copom. O Copom hoje, se a gente lê o comunicado, e as pessoas que leem, a gente sempre faz uma coisa simples, a gente pega o último comunicado, passa num corretor de texto para ver as mudanças, né? Para ficar mais fácil a gente interpretar, ver o que mudou, quais foram as alterações entre o comunicado e o outro. E um ponto adicional que foi colocado no atual comunicado foi a necessidade de medidas estruturais na área fiscal. A vida do Copom, do Banco Central, está ficando difícil, porque você tem uma política fiscal muito expansionista, a inflação está desancorada, eu acho que no final desse ano vai ser quase 5% de inflação. As projeções já passaram do teto da meta de 4,5%. E vai ser muito difícil o Banco Central sozinho, sem uma contribuição maior da autoridade fiscal, trazer as expectativas da inflação para a meta e trazer a inflação para uma dinâmica, não precisa nem ser a meta, mas uma estabilização e uma queda à frente. Até porque os gastos do governo, além de gerar o desequilíbrio fiscal, que já tem essa repercussão sobre a inflação, tem estimulado o consumo, que é um dos problemas, uma dificuldade adicional para se conter a inflação via contenção da atividade também, não é? De fato, quando a gente teve a divulgação da economia pelo IBGE no segundo trimestre, lembra que houve uma surpresa? Sim. Quando a gente olha aquela surpresa, a surpresa foi localizada no consumo. Isso que veio muito mais forte e agora tem essa outra preocupação com o câmbio. O índice geral de preços foi divulgado semana passada, mês de setembro, 1,5% só naquele mês, com algum sinal de que já está havendo o repasse do atacado para o varejo. Bate na indústria também a questão do câmbio. Agora, Samuel, você acha que já vai ter repercussão na decisão do Federal Reserve desta semana, que foi adiada para amanhã, a eleição de Trump? Olha, eles lá, como Estados Unidos é um país que emite uma moeda de aceitação geral, né, eles têm capacidade de caminhar com desequilíbrios fiscais com muito mais liberalidade do que países emergentes, como é o caso do Brasil, né? E a tradição do Banco Central americano é olhar as questões mais do ponto de vista da política monetária, ou seja, inflação, atividade econômica e mercado de trabalho, e menos a política fiscal. Eles são muito econômicos em falarem de política fiscal. Mas a questão inflacionária com o Trump, eles vão olhar para o retrovisor ou eles vão olhar para frente? Eu acho que eles ainda vão olhar para o retrovisor. Eu acho que eles vão... Quer dizer, não o retrovisor, porque eles têm as medidas expectativas, né? Então, na medida que a possibilidade do Trump, do governo do Trump mais inflacionário, ir contaminando as medidas de expectativa que o próprio Banco Central usa, aí sim, aí entra lá nas projeções do Banco Central e acaba tendo impacto. Mas eu acho que não vai ter uma menção direta, né? O Banco Central americano é sempre muito econômico na separação entre a técnica e a política, e o canal de transmissão dele para fazer a política monetária é expectativa de inflação, a inflação corrente, atividade econômica e mercado de trabalho. Bom, na verdade a gente está dependendo muito da posição de governo em relação à economia, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, para definir a política monetária nos dois países, é isso? Aqui eu acho que mais do que lá, porque aqui o impacto é muito direto. A gente está com o câmbio quase batendo a 6, não faz o menor sentido essa cotação. Tem um prêmio de risco gigante. Até porque as contas externas estão bem, né? Exatamente. O Brasil virou o quarto, quinto exportador de petróleo, né? A gente tem uma situação de reservas muito sólidas, então não tem motivo para o câmbio. É o fator risco mesmo, né? É o fator risco. Assim, com o juro que a gente tem aqui, com o câmbio que a gente tem, o Brasil está barato, o mundo todo tinha que estar pondo dinheiro aqui. Se o mundo não está, é porque o mundo enxerga algo, não é a Faria Lima. Porque se a Faria Lima acha uma coisa, o mundo acha outra. E o mundo é muito maior do que a Faria Lima, né? Espanta que o mundo não esteja vindo para o Brasil.
é que o mundo está enxergando um problema. E o problema fiscal é grave, porque não é uma questão técnica. O problema fiscal é uma dificuldade de economia política, é uma dificuldade da sociedade se entender. E uma sociedade que não se entende, isso gera problema. O mundo olha para aquela sociedade, bom, os caras não se entendem, não conseguem nem fechar as contas, como que eu vou colocar meu dinheiro lá, né? Exatamente. Eu agradeço muito a presença do Samuel Pessoa, que é pesquisador da Julius Baer Brasil. Samuel, obrigada, uma boa noite. É um prazer estar aqui, Denise. Com vocês.